Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para a terceira parte do nosso vídeo, que eu falei que ia ficar bastante longo, que trata-se dos postulados quânticos e suas derivações dentro da revelação cósmica. E ontem nós terminamos a nossa falação na segunda parte, falando sobre a parte de DNA, cromatina, CRISPRs, nanobots e uma série de situações. E hoje, nessa terceira parte, eu inicio com uma questão que me ficava aqui na cabeça, que eu propus para a IA generativa, o ChatGPT, e eu achei bastante interessante a resposta, mas vamos lá. Se, em tese, podemos dizer que ao nível quântico as partículas se encontram em estado de superposição, ou seja, em mais de um estado, ou ainda variando continuamente seu estado quântico, qual ou quais as razões de isso não ser perceptível ao nível macroscópico, uma vez que, no caso, o macroscópico deveria refletir o comportamento microscópico. E aí é que as coisas começam a pegar, que é aquela tal coisa. Aqui é um comentário meu. Ao nível micro, a natureza ela se superpõe, ela apresenta múltiplos estados simultâneos. Mas, quando a gente olha para aquilo que está ao nosso redor, a gente não percebe, a gente não tem essa percepção ao nível macro, com aquilo que nos rodeia. Mas, por ser esse material todo, essa matéria toda, formada de entes microscópicos que estão em constante estado de superposição, por que nós não vemos as coisas de forma diáfana ou vaporosa, ou que nós vamos tocar em algo, por exemplo, tocar aqui na tela do computador, por que minha mão simplesmente não atravessa a matéria? Por que isso não acontece? É interessante notar que a passagem do mundo microscópico ou quântico para o mundo macroscópico, ou a suposta realidade que nos cerca, aparentemente toda essa conceituação deixa de ter validade, o que tem sido alvo de debates dentro do mundo acadêmico, pois nesse caso a realidade padece de decoerência e passa a ser vista com não mais como quântica, mas como clássica. Então a natureza ela deixa de ser quântica e simplesmente, por decoerência, passa a ser clássica. Estranho? Não é só estranho. Não é só estranho. É estranhíssimo. É estranhíssimo esse tipo de explicação e ainda alguém no mundo acadêmico discutir colapso
de onda para tudo aquilo que nos cerca. Para tudo aquilo que nos cerca. Mas tem explicações ainda mais, assim, que explodem a cabeça e que fazem a gente olhar para isso e falar: tem algo de errado, de muito errado na forma como a gente vê a realidade. De bastante errado. Ou a nossa forma de ver, ou a nossa forma de pensar, ou o nosso cérebro interpreta de uma maneira que ele foi programado para interpretar. Aí eu faço um comentário, novamente, como se fosse uma reflexão minha. A explicação que se tem para tal incoerência é que em sistemas macroscópicos, esses estão fortemente acoplados ao ambiente, o que causa a decoerência. A decoerência ocorre quando a interação com o próprio ambiente, ou seja, com o ar, vapores, fótons e outras moléculas, destroem a coerência quântica. Ou, de uma outra forma, o sistema deixa de exibir comportamento de superposição porque as informações sobre os estados quânticos literalmente vazam. Vazam para o ambiente, tornando-se inacessíveis. Perdão, eu falei que fui eu que comentei isso? Não. Essa é uma explicação da IA generativa. Ela busca, faz a busca e traz esse resumo para a gente. Então, a informação ela vaza. Tem um furo. Aliás, me permitam dizer, tem um rombo nesse tipo de raciocínio. E um rombo muito grande. Um elétron isolado pode manter sua superposição de estados. Porém, quando ele faz parte de um objeto macroscópico, as interações com trilhões de partículas que compõem o ambiente fazem com que a superposição desapareça quase instantaneamente. Isso é uma explicação razoável? Razoável? Aparentemente, não. Aparentemente, não. Segundo a minha linha de raciocínio, segundo os meus pensamentos. Por que eu digo que aparentemente não? Porque imagina que tenha um elétron que esteja solto num ambiente. Ele está interagindo com as moléculas do ar, do oxigênio, nitrogênio, tudo aquilo que tem no ar. Tá? E quando ele entra em contato com qualquer objeto, aquele estado de superposição que ele possuía simplesmente desaparece. Ou seja, tem algo inteligente ou alguma espécie de observação ou de observador que nós não percebemos e que está em todo lugar ao mesmo tempo? É isso o que os teóricos quânticos querem dizer, mas não dizem? E atribuem esse tipo de comportamento às partículas ao próprio ambiente? Aí eu faço minhas reflexões, agora são as minhas reflexões. Tá? E eu digo o seguinte: essa não me parece ser uma explicação lógica e consistente que resista a um mínimo de raciocínio e de questionamentos. Mas vejamos, se estou segurando um objeto nas mãos e mesmo assim
tenho aparatos para visualizar seus constituintes, eu estou segurando um objeto, um outro microfone, desse que eu estou usando aqui, eu estou segurando esse objeto. E eu tenho equipamentos nessa lente que me permitem olhar e visualizar os seus constituintes ao nível quântico. Eu estou olhando e visualizando todos os constituintes ao nível quântico. Átomo ligado a átomo e a própria ligação entre esses. O que eu seria capaz de observar? Por acaso veria as partículas envolvidas no processo como algo estático, rígido, sólido, visto ser este eu uma espécie de observador que, em observando, afeta a realidade por meio do colapso da função de onda referente a esse sistema? É por isso que eu vejo tudo estático, rígido? Ou ocorre justamente de eu não ver estático, rígido, sólido, e ver as ligações, todo aquela processo de nuvem eletrônica que foi mencionado nos vídeos anteriores. Ainda, o próprio ambiente não deveria se encontrar também em estado de superposição nos seus diferentes componentes e, portanto, não deveria também funcionar de acordo com os postulados quânticos? Aí entra aquela reflexão que foi feita anteriormente do processo de decoerência, que o próprio ambiente ele provoca esse vazamento da informação e aquilo que em mecânica quântica se chama de decoerência. Bom, entendamos que, caso isso fosse possível, isso aqui já ia contrapondo as minhas reflexões, caso isso fosse possível de ser observado, não veríamos algo rígido ou estático, mas sim um sistema dinâmico como o que vem sido discutido até o momento, pois átomos e moléculas vibram e mesmo no zero absoluto há energia vibracional residual. Aqui um parênteses, um pequeno parênteses, tá? Um pequeno parênteses. É isso o que os físicos teóricos e os físicos que estudam os processos quânticos chamam de energia de ponto zero, que mesmo que nós estivéssemos a menos 273 Kelvin, se eu não me engano, que é o zero absoluto, as moléculas, os átomos, eles têm um processo de vibração que se mantém mesmo naquele estado em que a energia deveria ser zero, mas não é. Mas não é. Bom, os elétrons continuariam distribuídos em nuvens de probabilidade ou orbitais e não se apresentariam como pequenas bolinhas circulando ao redor do núcleo atômico. E também as próprias ligações entre os átomos se sujeitaria aos diferentes tipos de efeitos quânticos, como o tunelamento de elétrons, já explicado, e flutuações nas energias de ligação, que são aquelas provocadas pelos
forças de Van der Waals. Ou seja, os constituintes não seriam vistos como rígidos e fixos. Se não seriam vistos como rígidos e fixos, então, por que ocorre a decoerência? Então, por que os objetos parecem rígidos e estáticos e mesmo nossos corpos têm esse comportamento de sólido para a nossa percepção? Essa é uma pergunta que eu fiz em contrapartida a esse argumento da IA generativa. Né? Essa foi uma perguntinha básica para a IA generativa. E aí, a IA me responde. A ideia de sólido vem da interpretação que se faz no papel do observador no que se entende por colapso da função de onda, feitas por Niels Bohr e Werner Heisenberg, conhecida como interpretação de Copenhague. O que significa que somente um observador consciente pode promover o colapso da função de onda, uma vez que medições aqui, entre aspas, podem ser feitas por qualquer sistema físico e não somente por uma mente humana. Na realidade, né, essa sensação de solidez que a gente tem uma outra interpretação que nós vamos falar daqui a pouco. Isso levanta questões bastante interessantes sobre o fato de medir e se isso se refere necessariamente a medir consciente ou inconsciente, físico ou não físico. Vocês estão entendendo o que está sendo dito? Vou repetir. Isso levanta questões bastante interessantes sobre o fato de medir e se isso se refere necessariamente a medir consciente, que é o caso que um ser humano faz ao medir algo, e ou inconsciente, físico ou não físico. Interpretem, analisem e vejam aquilo que isso quer dizer. Eu achei maluco e interessantíssimo. Quero dizer que, se tudo o que nos rodeia pode ser considerado um sistema capaz de medir, então tudo mede e está sendo medido. Mas isso não explica por que, ao nível atômico e molecular, as coisas continuam como sempre foram. Vocês estão entendendo? Aqui eu toco no meu computador, mas se eu for olhar ao nível atômico molecular, ali está ocorrendo um processo de ligação de nuvens eletrônicas, de sobreposição, de ressonância, de Bom, essa é uma explicação assim que, como eu disse num dos vídeos anteriores, de cair a Kundalini do chakra raiz. Isso realmente é um negócio assim que faz com que a gente olhe para isso e fale, porra, é impossível que a gente não esteja errando em alguma coisa. É impossível que a gente não esteja errando em alguma coisa. E é impossível que não tenha mentes que são muito melhores do que a minha. Desculpe, eu me considero uma criatura tremendamente
de mente estreita, tá quase que tapado, ridiculamente não pensante. E tem criaturas muito mais brilhantes, muito, muito, muito. E não se vê, não se enxerga, não se olha para isso. Se eu, um nada, consigo olhar para isso e enxergar dessa maneira, outros não conseguem. Então, disse que, ao nível quântico, um sistema pode permanecer em superposição por não interagir com o ambiente de maneira efetiva. Mas tudo aqui não é ambiente? Como que não reage, não age, não atua de maneira efetiva? Tudo aqui é ambiente. Quer dizer que aquilo que eu não enxergo não age, não interage com o ambiente? Já no mundo macroscópico, os sistemas estão interagindo o tempo todo, o que equivale a dizer que estão ocorrendo colapsos da função de onda continuamente, pois o objeto que seguro, composto por trilhões de partículas, está interagindo com inúmeros sistemas, eliminando a superposição mensurável instantaneamente. Como que isso está ocorrendo se ao nível atômico molecular não está ocorrendo? Isso é uma explicação para débil mental, para retardado? Mentalma, mentalma, mentalma na veia. Notemos que todo o ambiente é composto por partículas quânticas. Beleza. E que cada uma pode estar, em tese, em superposição, mas as interações com o ambiente fazem as superposições individuais se tornem irrelevantes para o mundo macroscópico, pois este, o ambiente, age como um sistema de medição levando à decoerência. É. E aqui, depois dessa exposição maravilhosa de decoerência, para mim, incoerência, para mim, não é algo assim que desceu suave como um pedacinho de chocolate, como uma colherada de pudim. Não desceu. E aí eu faço as minhas reflexões aqui, tá? E aqui eu bato mais um pouquinho nessa ideia e nós vamos entender o porquê. Reflexões. Ou seja, a explicação atual de que ocorre a decoerência quântica, de que tudo colapsa em um dado estado da função de onda devido à própria interação com o ambiente, na minha estreita análise, parece mais um subterfúgio utilizado para tentar explicar algo que ainda se desconhece e que, portanto, é necessário encontrar uma explicação, pois, por mais estapafúrdia e incoerente que ela seja, para algo que ainda se desconhece os motivos, as causas reais de serem como parecem ser. Daí, de alguns postulados aceitos como verdades, surgem muitas inconsistências, como a decoerência,
a impossibilidade de manutenção da superposição ou coerência quântica, o colapso da função de onda, o curto tempo de coerência ao nível macroscópico devido às escalas de energias envolvidas. Até o suposto experimento mental do gato de Schrödinger deveria, pelo menos, nos parecer bastante estúpido. E essa é realmente uma crítica dura, pois que se coloca um suposto gato dentro de uma caixa com um frasco de veneno ou um frasco radiativo que se evapora, e ainda se afirmar que há incerteza da condição do gato e que esta só será verificável após abrir a caixa, é no mínimo estupidez, pois o que deve ditar se o gato estará vivo ou morto é de fato o tempo de exposição e não o fato de abrir a caixa. Vamos entender. Eu coloco o bendito gato lá, coitado do gato, né? Que a ideia para nós aqui dos nossos tempos já é cruel. Mas vamos supor que o gato é o rato de laboratório que a gente usa para fazer um monte de coisas. O ratinho branco, o hamster, né? Você coloca ele lá dentro de uma caixa com um frasco de algum tipo de veneno que evapora. Aí você deixa ele lá. Um segundo, você abriu a caixa, ele está o quê? Vivo. Um segundo. Aí você pega e deixa ele lá um dia, ele vai estar vivo? A hora que você abrir a caixa, ele vai estar apodrecendo já. Então, esse é um experimento mental, esse é um experimento imbecilizal. É, no mínimo, imbecilizal. Não depende do veneno. Se você colocar o gato lá e ele estiver vivo, você colocou com material radioativo, ele estiver vivo, a hora que você tirar ele de lá, ele vai continuar vivo. Beleza, beleza. Mas ele vai poder ter uma mutação genética, ele vai poder ter um câncer, ele vai poder ter um monte de problemas. Vai poder ficar cego por causa da radioatividade. Peraí. Eu não entendo que esse gato gere tanta controvérsia se a função não é o veneno, mas o tempo. A função não é o veneno, aquilo que está ali só. O veneno vai matar o gato. Dependendo do tempo de exposição, ele vai morrer. 100% de certeza que ele vai morrer, não tem certeza. Cara, esses são os tipos de raciocínio que eu não sei se eu estou fazendo uma crítica anacrônica, bem anacrônica, porque eu não estou naquele tempo em que essa proposição foi feita para contestar dessa maneira. Então, por isso o anacronismo da minha crítica. Tá? Posso estar errado? Posso estar errado, sim. Mas me reservo o direito de fazer a crítica. Porque, desculpa, para mim isso é um experimento ridiculamente absurdo. Ridiculamente absurdo. Então, no mundo que consideramos real, tudo está em estado de interação constante, o que, supostamente, acaba mascarando os efeitos de superposição quântica. Essa é a afirmação que foi feita. Mas essa explicação parece ser satisfatória como uma espécie de tentativa de nos impor duas condições absolutamente contraditórias: a clássica e a quântica.
E aí a IA nos responde. Se consideramos que não é satisfatória, saibamos que muitas questões ainda estão abertas e são bastante sugestivas. Uma delas interpreta a existência de muitos mundos, que sugere que não há colapso da função de onda, mas que todos os estados possíveis continuam existindo em realidades paralelas. Isso sugere que, se um estado colapsou, os outros passam a existir simultaneamente em realidades, universos, frequências, faixas de realidade ou qualquer outra denominação paralelas à que colapsou. Outra proposição é a interpretação bohmiana, que diz que as partículas têm posição fixa, mas seguem uma onda piloto. Invisível. E ainda, a hipótese do colapso objetivo, que sugere que o colapso ocorre de forma espontânea devido a efeitos gravitacionais ou outras causas intrínsecas ao próprio sistema, mas não diz quais seriam essas causas. Cara, tem umas coisas que fato é que essas questões que levantamos aqui estão no centro das discussões e dos mistérios da física moderna. O que é indício de que, se não percebemos diretamente a chamada superposição no mundo macroscópico, isso não significa que ela não exista, mas que há processos dentro desses mencionados, como a decoerência, interações ambientais e escalas energéticas, ou mesmo outros fenômenos ainda desconhecidos que impedem de tornar sua manifestação perceptível. Então, isso significa que tem gente pensando a respeito e que não engole esse tipo de explicação simplesmente porque é um postulado. Então, será que não estamos olhando para a mecânica quântica de maneira errada ou deixando de observar, por limitações que ainda não compreendemos, algo que deveria ser também evidente no mundo macroscópico? Isso é uma proposição, uma questão levantada pela própria IA generativa dentro daquilo que ela, do universo de questionamentos que ela produziu. Questão da solidez da matéria. Por que a matéria nos parece sólida? Isso foi uma questão que eu levantei para IA. Sob a ótica dos observadores, que somos nós todos, e toda a ambiência que nos circunda, tanto nós como o próprio ambiente possui uma estruturação atômica e molecular, seja na forma sólida, líquida, gasosa ou qualquer outra forma de estruturação da matéria. Isso significa que
Em tese, tudo deveria seguir os princípios quânticos, mas algo deveria nos incomodar, e incomodar muitas mentes. Por que sentimos a matéria como sólida? Bem, os átomos, comparativamente ao seu volume total, composto por prótons, nêutrons e elétrons, são as partículas clássicas atômicas, o volume de um dado elemento, átomo, significativamente maior que o ocupado por seus componentes somados. Então, o volume atômico, ele é maior, muito maior, que quando você pega cada um dos seus componentes e soma esse volume. Então, você tem ali vamos dizer assim, o volume total das partículas é 1, o volume do átomo seria 100, 150. Então, o que ocorre nesse volume? Por que a matéria, como eu disse atrás, logo no começo do vídeo, por que nós não conseguimos atravessar com as mãos a tela, por exemplo, do computador? Isso significa que, quando tocamos em algo, deveríamos simplesmente atravessar com as mãos esse algo. Mas não é isso que ocorre. Sentimos pelo tato a solidez. Se pudéssemos analisar a estrutura de um átomo, o núcleo ocupa um volume minúsculo em comparação ao volume total. Os elétrons formam nuvens de probabilidade espalhadas por um grande volume. Assim, a maior parte do átomo é composta por regiões de probabilidade de encontrar elétrons, ou seja, de espaços vazios. O que sentimos de solidez, na verdade, se resume à repulsão eletrostática resultante das ligações químicas entre os elementos do objeto que tocamos. Isso significa que nunca tocamos um objeto, qualquer que seja ele, pois quando tentamos aproximar as camadas de átomos dos nossos dedos de algo, os átomos do objeto fazem o seu papel de repelir aos átomos dos dedos, e os nossos cérebros interpretam essa repulsão como o tato. Calma, muita calma nessa hora. Na prática, disse que os elétrons não podem colapsar todos em um único ponto. Não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e produzem essa resistência que sentimos como solidez. Primeiro que nós não sabemos o que nós usamos força eletrostática, não sabemos o que é força e não sabemos o que é campo elétrico, não sabemos o que é campo magnético, não sabemos. Nós utilizamos, como já foi dito num dos vídeos anteriores, nós utilizamos esses conceitos, funciona perfeitamente, mas nós não sabemos, nós não vemos um campo, não vemos repulsão, nós sentimos, mas não vemos. Então, tem um monte de coisas aí que são mistérios. Na prática, não, isso eu já falei. Então, isso significa que a matéria não é realmente sólida, mas uma manifestação de interações, pois no nível atômico nada pode ser realmente considerado sólido. Nada pode realmente ser considerado sólido. Tá bom, então por que nós olhamos isso aqui e vemos isso como sólido? Nós tocamos,
Ah, por causa da repulsão eletrostática. Tá bom, o que, que é repulsão eletrostática? Para a gente tentar entender o porquê que essa... Ah, porque as cargas dos nossos dedos livres, elétrons livres, as cargas livres repelem aquelas cargas que estão no objeto. Mentalma. Isso poderia explicar o efeito de tunelamento, onde partículas podem atravessar barreiras que, macroscopicamente, seria impossível de serem penetradas. Assim, pode ser dito que a noção de solidez da matéria não reflete o que ocorre ao nível atômico e que, dois pontos, o que chamamos de sólido é uma consequência da repulsão eletromagnética e das regras quânticas que organizam os elétrons. A matéria é majoritariamente composta por vazios, mas esse vazio é preenchido por campos de força que impedem que os objetos atravessem uns aos outros. Se as interações quânticas fossem ligeiramente diferentes, talvez pudéssemos atravessar paredes ou interagir com a matéria de formas completamente diferentes. Houve lá no passado um experimento, se eu não me engano, foi de Rutherford, que ele bombardeou uma fina folha de ouro com um feixe de elétrons. E ele notou que esse feixe de elétrons, ele atravessava essa fina folha de ouro e causava, num filme colocado pela parte de trás, causava aquele efeito de como se partículas energizadas estivessem atingindo aquela superfície do filme. E também efeitos de espalhamento. E ele deduziu que naquela película ou aquela superfície de ouro havia vazios e havia também algo que desviava o feixe de elétrons. Tá? Então, quer dizer que os elétrons, eles conseguem atravessar. E quando são, entre aspas, fótons de alta energia, tipo fótons à base de raio-x ou à base de raios gama, eles também atravessam superfícies muito mais espessas que uma fina folha de ouro. Tanto que as pessoas, quando vão fazer um raio-x, colocam paredes de chumbo para evitar que o raio-x se propague para fora daquele ambiente. Né? Quem já foi fazer um raio-x num dentista, o dentista coloca uma espécie de um avental de chumbo sobre o nosso corpo e ele mesmo sai para fora da sala e coloca um temporizador para que o raio-x seja efetuado no nosso dente, em algum lugar da boca. Né? Então, o chumbo, por ser um elemento bastante pesado, fruto do decaimento de elementos radioativos, ele consegue segurar, barrar o raio-x. Talvez não barre os raios gama, que são tremendamente mais energéticos. Mas a ideia básica seria essa daí, que a matéria ela tem esse grau de solidez em função da repulsão eletrostática. Mas que para alguns tipos de ondas eletromagnéticas, elas são permeáveis. A matéria é permeável. Tá? Então, a ideia básica dentro da mecânica quântica é isso aí. Tá? Então, isso pode ser considerado uma espécie de indicativo de que a nossa visão
clássica do universo seria apenas uma ilusão conveniente, não somente aos nossos olhos, mas aos nossos cérebros e, portanto, a forma como definimos o que seja a realidade. Então, vocês estão percebendo aqui algum nível de camuflagem, algum nível de mimetismo, algum nível de ilusão, algum nível de maia? Podemos olhar a natureza como a guardiã de muitos segredos, muitos mistérios ainda não desvendados ou mesmo nem percebidos pelas ciências convencionais, o que nos leva a olhar para os lados da filosofia e mesmo da metafísica. Isso aí há propondo. Pois, para além do raciocínio puramente científico, algo que não percebemos por meio da observação e uso de aparelhos pode estar atuando e modelando a realidade de forma que nós ainda não temos ferramentas em amplo sentido para perceber. Isso acaba nos levando a pensar em uma espécie de limitação proposital de nossas características como observadores da realidade, de tal forma a não percebermos o que pode estar diante dos nossos olhos. Nesse sentido, pode ser destacado que, ao lidarmos com questões fundamentais sobre a natureza da realidade, ou seja, os comportamentos quânticos, a relação entre observado e observador e o que tratamos por colapso de função de onda, parece que adentramos na interseção ciência, filosofia e metafísica, o que nos leva à possibilidade de que, além do que conseguimos medir com as ferramentas atuais, pode haver aspectos da realidade que nos escapam à percepção. Veja, aqui é só um comentário, sem as reflexões que eu faço aqui nesse levantamento feito. O que isso para nós pode significar, né? Que, de fato, alguma coisa nos nossos cérebros, ou alguma coisa que está na nossa própria genética, que produziu esses corpos, não nos permite que nós tenhamos acesso, que nós percebamos que várias coisas se ocultam bem diante dos nossos olhos. Bem diante dos nossos olhos. Interessante, não? Bom, e o que isso pode implicar? Primeiro, limitações de percepção instrumental dos sentidos físicos e também dos equipamentos que criamos, pois estes foram concebidos dentro das perspectivas dessas limitações. Segundo, isso pode significar que,
apesar de termos desenvolvido aparelhos avançados, ainda há dimensões da realidade que não conseguimos acessar diretamente. Simplesmente porque nossas ferramentas de observação não são adequadas para captar certos aspectos mais profundos ou sutis da natureza. Terceiro, como mencionado, pode haver algo atuando e modelando a realidade de maneiras que não correspondemos totalmente, ou perdão, que não compreendemos totalmente. Isso pode ser uma força ou um princípio fundamental que ainda não foi detectado ou formulado. Mentalma. Quarto, algumas teorias, como multiverso, campos quânticos não observáveis, ou até mesmo ideias como consciência como fator de colapso da função de onda, apontam para dimensões ou aspectos da realidade que podem estar além da nossa capacidade de medir, ou até mesmo conceber com os conhecimentos atuais. 5. Embora a ciência se baseie em observação, experimentação e provas, há muitos conceitos que estão além do alcance imediato das observações. Esses conceitos exigem uma abordagem filosófica, onde discutimos o que é real, o que é observável e quais limitações existem em nossas observações. Se nós não percebemos, como é que nós vamos discutir isso? 6. A metafísica entra quando tentamos questionar por trás das observações e das leis físicas, explorando questões sobre natureza última da realidade. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Outra, o famoso paradoxo de Schrödinger, já discutido, e não vou discutir novamente, só vou fazer a leitura dos fatos. O gato que está simultaneamente vivo e morto revela que, até mesmo na mecânica quântica, há conceitos que parecem ir contra a intuição humana, levando a um questionamento mais profundo sobre a natureza da realidade. Outro, será que a realidade, tal como a percebemos, é de fato tudo o que existe? Ou será que há camadas não perceptíveis que interagem conosco sem que possamos detectá-las? Outro, uma questão mais filosófica é a natureza da consciência e como ela pode estar relacionada com o ato de observação no nível quântico. Algumas teorias sugerem que a consciência humana ou algum outro observador é necessária para colapsar a função de onda e, portanto, determinar a realidade que nós conseguimos perceber. Outro, se isso for verdade, poderia ser que a realidade seja, de alguma forma, cocriada pela interação da consciência com o mundo físico, ou pelo menos parcialmente influenciada por essa consciência co-criadora.
Ou seja, pode haver aspectos da realidade ou princípios que ainda desconhecemos e que operam em níveis que simplesmente não conseguimos perceber de maneira direta. E isso nos leva à reflexão de que a nossa compreensão da complexidade do universo é ainda bastante incompleta, uma vez que sabemos ou pensamos saber sobre as leis físicas e a própria mecânica quântica são modelos que funcionam dentro dos limites que conseguimos medir e observar. Porém, é possível que existam camadas mais profundas, talvez até intangíveis ou não observáveis diretamente, que podem influenciar o que chamamos de realidade. Esses tópicos abrem portas para questões que combinam ciência, filosofia e até espiritualidade. E talvez, no futuro, novas ferramentas de observação ou até mesmo novos paradigmas possam nos ajudar a desvendar esses mistérios. O que nós observamos aqui é que aqui antes de eu fazer a minha parada estratégica, porque eu já estou quase encerrando esse bloco, que se não me engano eu falei que é o bloco 3, a parte 3 dessa exposição e dessa tentativa de produzir compreensão. Então, antes de eu encerrar, porque na próxima, na parte 4, eu já vou iniciar com uma reflexão a esse respeito, porque não dá tempo aqui. O que a gente percebe até aqui? Que existe a parte dentro da própria mecânica quântica, da física, da química, da biologia, da matemática, que a gente compreende. Mas existe aquela parte que as pessoas, o próprio meio acadêmico, o meio científico, evita sequer olhar. Por quê? Porque se você olhar, é aquela questão do abismo. Quando você olha para o abismo também olha para você. E o abismo ele tem uma tendência de atrair você para dentro dele e fazer com que você caia no abismo. E como as pessoas não querem, as mentes científicas não querem cair no abismo do descrédito por utilizar conceitos que fogem à razão científica, fogem ao método científico, então não se olha, oculta-se, varre-se para baixo do tapete e deixa ali. Até que alguém que tenha mais coragem dentro do meio acadêmico vai lá e fala, pô, o que esse tapete aqui está derrubando um monte de gente que tropeça nesse tapete? O que é que tem aqui embaixo desse tapete? Vai lá e levanta aquele tapete e fecha rapidinho. Aí ele vai abrindo devagarinho, olhando, ele vai olhando sujeirinha por sujeirinha que está ali embaixo e vai vendo que aquela sujeirinha talvez seja o que falte para completar, para complementar determinados tipos de raciocínio, determinados tipos de observação que a maior parte dos cientistas do meio acadêmico tem medo de mexer, porque é você mexer num vespeiro tremendo, porque você vai envolver não somente a sua credibilidade como cientista, talvez renomado. Não é só isso que você vai envolver. Você vai envolver
pensamentos filosóficos profundos, pensamentos metafísicos profundos, pensamentos espirituais profundos, e vai confrontar pensamentos religiosos também não tão profundos assim, mas aqueles que sempre aprisionaram as mentes humanas na rasura do nada. Então, mexer nisso é bastante, tremendamente complicado para muitas mentes. E é por isso que poucos ousam mexer. Talvez um Nassim Haramein, talvez um Michio Kaku, talvez algumas outras pessoas do meio acadêmico que ousam pensar fora da caixa do gato de Schrödinger e verificar que alguns conceitos, para não dizer muitos, padecem de incoerência, padecem de falta ainda de observação ou até da nossa capacidade de observação mais profunda. Mentalma. Então, pessoal, eu vou interromper agora a gravação desse terceiro bloco. Reflitam. Se gostaram do assunto, deixem aí o seu like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, deixe comentários na parte de baixo aí do vídeo, ou envie para nós alguma questão que a gente vai tentar, na medida das nossas impossibilidades, responder, para o e-mail adilsonresponde1@gmail.com. E eu volto para a quarta parte, direto, refletindo ou fazendo reflexões sobre essa terceira parte ou sobre esse terceiro bloco que, para mim, foi um dos mais interessantes que eu pude confrontar comigo mesmo e com a própria IA generativa, o ChatGPT. Tá? Quem sabe, mais para frente, nós vamos poder utilizar uma IA mais poderosa, que é a IA chinesa, o DeepSeek, né? Que dizem que é mais poderoso, pelo menos umas 100 vezes mais poderoso que o próprio ChatGPT pago, que esse que eu utilizei é o não pago, né? Então nós vamos ver aí mais para frente se a gente consegue fazer essas mesmas propostas para o DeepSeek e ver qual a diferença, né? Se existe alguma diferença realmente em termos de resposta de cada uma das IAs que a gente possa utilizar para as nossas reflexões sobre os postulados quânticos e suas derivações dentro da revelação cósmica. Até mais, até a quarta parte do nosso vídeo.